Pode do Senhor? Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Enquanto os irmãos procuram, louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, nesta casa de oração. Eu moro em Pindamonhangaba há 16 anos. E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui nesta igreja. Aqui no nosso setor, quando era César, já tive a oportunidade de estar em todas as nossas congregações. E era um sonho, um desejo muito grande que eu tinha de estar aqui. Já há muito tempo eu conversava com o pastor Renato, né, pastor Renato? E chegou o dia. E quando eu recebi o convite, no dia 20 de abril, através da vida da nossa irmã Marilis, eu confesso que eu falei assim: vou pregar para fazer agenda. Pregar bem, bonito, para fazer agenda. Para poder ter uma nova oportunidade neste lugar. E culto de missões, normalmente é um culto onde tiramos o dia para meditar um pouco, né? Trazer à nossa memória a responsabilidade que Cristo deixou para cada um de nós. Então, naquele mesmo dia, eu falei: nossa, mensagem já tem um monte. Vou escolher aqui, deixa eu ver. A vida fiel do missionário apóstolo Paulo. O Espírito Santo Deus falou: não. Eu falei: tem aquela que é uma viagem mais cara paga por um missionário. Através da vida de Jonas, não. Então, a grande comissão, o ID de Jesus, nada, não descia. E aí, no dia 12 de maio, eu conversei com a Marilis de novo. Eu falei: Deus me deu uma palavra, mas está uma coisa meio estranha, não estou entendendo. Não tem muito a ver assim com missões. E aí ela falou: acalma o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar. E essa palavra ela foi se confirmando ao decorrer dos dias, e para alívio meu, foi confirmada nesta noite. Aleluia. Trago saudações do pastor Oséias, que comunicou aqui com os irmãos. Pastor Renato, muito obrigado pela confiança, meu marido, seu esposo. Prazer em rever o pastor Edivaldo. Uma história com esse homem aí, meu Deus, fez parte da minha vida aqui também nessa cidade. Amém. Temos uma história muito engraçada, né? Fica para a próxima oportunidade. Mas fiquei feliz em ver um pai nesta noite orando em prol do casamento do seu filho. Podendo ver que Deus continua abençoando os seus. Isso não tem preço. Pensei que iria ver que o pastor que congregou conosco, mas ele não está aqui nessa noite, no Danilo, o pastor Ferreira. O irmão André não sabia que ele estava doente, tem que levar uma plata no André. Muito feliz por estar aqui. Os irmãos encontraram Ezequias 38. Perdão, Isaías 38. Ezequias é o personagem da nossa noite. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Os irmãos podem se sentar. Eu me sinto muito à vontade, porque eu sei que é uma igreja que ama a palavra de Deus, né? Então permaneçam com a Bíblia aberta, nós vamos correr por alguns versículos nesta noite. Aleluia. Ezequias reinou dos 25 anos aos 54 anos. Foram 29 anos de reinado até sua morte. Ele era filho do rei ímpio Acás. Ezequias não teve exemplo em sua casa. Seu pai era idólatra e feiticeiro, um apóstata,
um homem violento. Mas, mesmo sem exemplo dentro de sua casa e do reino do norte, que havia se afastado de Deus, uma nação apóstata, Ezequias foi um homem que resolveu andar com Deus. Se tornou um dos melhores reis de Judá, Reino do Sul. Porque em certo momento de sua vida ele demonstrou confiança em Deus e sua dependência dele. Vamos ler juntos 2 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Vou ler para ganhar tempo, outros irmãos procuram. Nos diz assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam música. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reinos de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias foi um homem que purificou o templo de Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 29. Depois os irmãos vão entender o porquê de tudo isso. Ezequias 29, 2 Crônicas 29, a partir do versículo 3, diz assim. E importante lembrar, como eu li aqui nessa noite, na introdução, a respeito do seu pai, Acas, um homem muito mau. Ezequias, ele é fruto de um milagre. Porque se os irmãos lerem depois no lar de vocês, no capítulo 28 de 2 Crônicas, está relatado ali que Acas, ele oferecia os seus filhos como sacrifícios a falsos deuses, ao deus Moloque. Então, Ezequias, ele não foi sacrificado, ele é fruto de um milagre. Deus preservou a sua vida para esse momento. A partir do versículo 3 de 2 Crônicas 29, nos diz assim: ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assovio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servires, para ser seus ministros, para queimardes incensos. Verso 16. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor. Imundícia aí é toda a impureza religiosa que o seu pai Acas tinha colocado dentro da casa de Deus. O seu pai havia fechado o templo e colocado dentro da casa de Deus, o templo construído por Salomão,
para ser um local de adoração ao único Deus de Israel, o seu pai havia enchido esse templo com imagens de falsos deuses. E tudo isso foi tirado. Verso 17. Começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês. E ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Ele é um homem que confia em Deus, purifica o templo e vai restabelecer o culto a Deus. Ainda em 2 Crônicas, vamos ao versículo 25. Os irmãos estão acompanhando, amém? Amém. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que se oferecesse no holocausto sobre o altar, e ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto. As trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quanto com ele se acharam, também se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos seus levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente. E louvavam com alegria, e se inclinaram e adoraram. 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos. Verso 36. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Eles estavam há 16 anos sem adorar a Deus. 16 anos. Não havia no templo hinos de louvores e adoração a Deus. Então Ezequias é aquele que consegue restabelecer um verdadeiro culto de louvor e adoração a Deus. Amém? É muita coisa. Ele foi um homem que não só na sua nação, Judá, que consegue trazer toda essa nação à presença de Deus, a louvar a Deus, a fazer o povo se alegrar em Deus novamente. Ele vai ser um missionário, porque ele vai enviar cartas ao Reino do Norte, convidando os seus irmãos que se afastaram da presença de Deus para celebrarem um dos cultos mais importantes, que é a celebração da Páscoa, na qual eles lembravam e comemoravam a libertação que Deus tinha dado a eles no Egito. Vamos ler isso? 2 Crônicas 30, 1 a 9. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque não se tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém.
E isso foi reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que se ele volte, para que aquele de vós escaparam das mãos do rei da Síria. E não sejais como os vossos pais, como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vocês estão vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, ou seja, o vosso coração, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde ao santuário que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, olha só que forte isso. Ele escreve: vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, é misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vocês se converterem a Ele. Ele está evangelizando um povo que se afastou de Deus. Ele também vai colocar em ordem o ministério do templo. Vai fazer com que os levitas e os sacerdotes voltem a fazer aquilo que era necessário ser feito. Eles haviam parado de exercer suas funções sacerdotais, os levitas cuidar dos utensílios do templo, porque o templo estava fechado. E os sacerdotes e levitas são homens e mulheres e famílias que viviam da obra e estavam sem fazer a obra. E eles eram sustentados pelas ofertas que o povo, quando vinham à casa de Deus, traziam. Então há muito tempo eles não recebiam mais essas ofertas. Foi muitos anos o templo fechado. Mas quando Ezequias está ordenando tudo, quando ele pede para que os sacerdotes e levitas voltem a exercer suas funções ministeriais, o povo que estava alegre, porque havia voltado a adorar a Deus novamente, esse povo começou a trazer as ofertas, os dízimos. E se ajuntou tanta coisa que Ezequias falou: nossa, mas que tanta coisa está aqui ajuntada, esses montões que aqui estão. E aí os levitas e sacerdotes disseram: o seu povo trouxe, está alegre. O seu povo está feliz novamente, voltou a ofertar, voltou a dizimar. Olha o que está escrito aí em 2 Crônicas 31, versos 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Que rei fantástico! Que obras maravilhosas feitas por Ezequias! O templo está purificado, a adoração no templo, os levitas e sacerdotes cumprindo suas ordens ministeriais, o povo voltando a ser fiel a Deus. E quando você lê aí no verso 21, que em tudo que ele começou no serviço da casa de Deus, na lei, está vendo essa palavrinha aí, mandamentos? A palavra de Deus voltou a ser anunciada naquele dia. E quem quiser depois, porque o tempo não vai dar, tiver a curiosidade de ver, é nesse momento aqui que os seus homens, os seus escritores, os mais próximos do rei, vão reescrever Provérbios do capítulo 25 até o 29. Eles vão trazer para dentro da casa de Deus escritos de Salomão,
que estavam perdidos. Só para os irmãos confirmarem isso. Olha só, Provérbios 25 e 1. Provérbios 25 e 1. Diz assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Transcreveram aí significa homens que copiaram os escritos que estavam perdidos de Salomão. Voltou a trazer a palavra de Deus para dentro do templo. Glória a Deus. Em dias de dificuldades, esse homem confiou em Deus de uma forma tão especial que ele acabou aconselhando o povo a não perder a esperança. Segundo a Crônicas 32. Vamos ler aqui do verso 2 ao seguir. É uma passagem muito conhecida da igreja. Muito conhecida. Que momento fantástico. Olha o que está escrito aí. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e com seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou as fontes das águas, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que queriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, colocou oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Olha o verso 20. Porque mesmo diante do seu povo, de sua nação, a nação assustada em que o rei da Síria, Senaqueribe, pudesse fazer contra eles, porque a notícia era de que ninguém poderia parar o rei da Síria. Quantas nações eles já haviam destruídos? E ele fortalece o seu povo, mostrando que deveriam demonstrar confiança em Deus. No instante o povo acredita, se fortalece, mas os homens do rei da Síria voltam novamente, ameaçam de novo, dizendo: não confiem na palavra do rei de Ezequias, o vosso Deus não poderá fazer nada por vocês. E aí é nesse momento que ele demonstra uma confiança muito grande em Deus, porque nessa segunda volta ele vai pegar aquela carta que foi escrita pelo rei da Síria e vai entrar no templo, e vai se ajoelhar sobre aquela carta e vai orar ao Senhor, e vai dizer a Deus que eles estão nos afrontando, e ele vai abrir o seu coração. Olha o que diz aí: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. É um homem que tem um profeta ao seu lado, o profeta Isaías, que juntos oram, intercedem em favor do seu povo. Um homem piedoso, justo. E olha a resposta da oração, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e esse se tornou em vergonha com seu rosto à sua terra. Entrou na casa de seu Deus, e os mesmos que descenderam deles o mataram à espada. Deus envia um anjo e mata 185.000 soldados assírios em favor do seu povo, porque tem alguém ali diante dele intercedendo pelo seu povo. É um homem que realizou, cumpriu todas as vontades
vontade de Deus. Mas no auge do seu reinado, ele adoeceu. Foi o que nós vemos aqui. Recebeu um recado da parte de Deus, mas ele fez um apelo. Ele recebeu um recado que iria morrer e que não iria viver. E o apelo que ele fez foi: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz. Foi o que nós vemos aqui nessa noite. Fez muita coisa boa. Lembra de tudo que eu fiz durante esses 14 anos de reinado. Mas não por esse motivo, mas Deus vai curar a sua enfermidade e vai lhe conceder mais 15 anos de vida. Ezequias pede um sinal. Deus vai mexer na estrutura do universo para atender o seu pedido. O relógio de Acaz volta 10 graus em sua sombra. Ezequias é atendido com um milagre. Recebe a sua cura. Ezequias está curado. Vamos voltar a Isaías 38. Eu tenho mais quanto tempo? Voltando já está. Porque lá na nossa congregação, quando as crianças voltam, olha o que diz aí. Olha que coisa linda de um homem que recebe da parte de Deus uma bênção. O que ele vai fazer? Ele vai cantar. Isaías 38, verso 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então ele começa a cantar assim: eu disse na tranquilidade dos meus dias, e me eis à porta da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como o tear me cortará desde a manhã até a noite, e acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grol ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto e dizia: ó Senhor, ando oprimido, fica-me por meu fiador. O que eu direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura de minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçou a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te pode louvar a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em verdade os que descem a cova. E eu finalizo: os vivos, esses te louvarão, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ele glorifica. E aqui no versículo 19, pastor Renato, ele entende o seu chamado. Porque ele diz assim: os vivos, esses te louvarão, como hoje estou fazendo. Mas qual é o chamado? O Pai aos filhos fará notória a sua verdade. Ou seja, tornará conhecida a seus filhos a sua verdade. E aí eu vi aqui que ele foi alguém escolhido para uma tarefa recebida do próprio Deus. Recebeu instruções a respeito de sua nova responsabilidade. Porque lembra que Deus disse para ele? Põe o quê? Em ordem a tua. E aí eu fui procurar o que é pôr em ordem a casa. Significa orientar, ensinar, instruir, comandar alguém através do exemplo. Toda a obra muito bem realizada por ele
falou, eu lembro. Só que a partir de agora, eu tenho uma nova missão para você, Ezequias. Não é mais só se esforçar em favor do reino, porque são muitas almas que ele cuidou e muito bem. Mas a partir de agora, você tem uma nova missão: orientar a sua casa. Aí eu comecei a entender. Porque nesses 15 anos que ele recebeu de bênção da parte de Deus, um acréscimo da sua vida, era nesses 15 anos que ele deveria agora se esforçar. Porque tudo que nós lemos, os irmãos lerem mais tranquilos nos lábios de vocês, em nenhum momento você vai ver Deus falando, faça isso, faça isso. É assim. Você vai ver ele tomando atitudes e fazendo. Mas Deus agora o instrui a fazer algo. Então, quando ele recebe esta bênção do acréscimo de 15 anos, ele deveria pensar assim, vou me esforçar para poder realizar aquilo que Deus espera de mim. Porque depois desse encontro com o profeta Isaías, é depois de 3 anos que nasce o seu filho Manassés. Então ele teve 12 anos para instruir, ensinar, orientar e dar exemplos para Manassés. Mas não foi isso que ele fez. Não vai dar tempo de entrar nas passagens, mas os irmãos podem ler depois. Ele foi um homem que cumpriu a vontade de Deus, mas em certo momento da sua vida caiu no pecado do orgulho. Isso está registrado, quem quiser ler depois, 2 Crônicas 32, versos 24 e 26 e o 31. Vamos ler só o 24, porque foi aqui que eu encontrei essa resposta. 2 Crônicas 32, 24. Olha o que diz aí. Vamos ler o 25, porque o 24 é um resumo do que está escrito em Isaías e também no livro de Reis 20. Diz assim, 25, o cronista nos deixa aqui registrado. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Você está vendo aí o 25? Que está registrado? Que ele não correspondeu ao benefício que se fez, porque o seu coração se exaltou. Está vendo essa palavra indignação? No original, ela se refere ao quê? Deus ficou irado. A ira que provocou a Deus foi porque alguém fracassou em realizar um dever. Deus se irou contra Ezequias e contra a sua própria nação, porque alguém deixou de realizar um dever. E quem é esse alguém? Ezequias. O que aconteceu? Ele abriu as portas da sua casa. Os babilônios entraram em sua casa. O inimigo está dentro de casa. Ele está orgulhoso, mostrando toda a sua riqueza, tudo que tem, se engrandecendo. E se você ler depois o versículo 31 dessa mesma passagem, vai dizer assim no final que Deus o desamparou naquele momento. Naquele momento que os babilônios estão em sua casa, Deus se retira do coração de Ezequias para ver o que havia dentro dele. Havia um coração orgulhoso, porque ele fez muita coisa, é um homem rico. O Manassés, que está crescendo nesse lar, não está mais vendo o seu pai orar com Isaías. Não está mais vendo o seu pai pedindo que os levitas e sacerdotes ministrassem ao povo a palavra, o louvor. Ele está vendo o seu pai abrir as portas da sua própria casa para os inimigos. Ele não conviveu com um pai que foi Ezequias muito bom. Ele está convivendo com Ezequias orgulhoso. E assim está sendo formado o Manassés.
E Deus é tão misericordioso que no momento em que ele se engrandece, os babilônios vão embora, ele envia Isaías novamente à sua casa. E aí Isaías pergunta: o que viram em tua casa? Aí eles disseram: viram tudo. Então Isaías dá a ele uma oportunidade de ele se humilhar, de reconhecer o seu erro. E se os irmãos quiserem ler depois isso em 2 Reis 20, do verso 12 ao 19, vocês vão ver lá ele respondendo assim a Isaías. Porque Isaías disse: por causa disso, tudo o que você tem, toda a riqueza do reino será levada pelos babilônios, e os seus filhos serão eunucos diante do rei da Babilônia. Já pensou eu ouvir isso? Por causa de um erro meu, Deus dizer que o inimigo vai entrar, vai saquear tudo que eu tenho, ainda vai levar a minha filha como escrava. E isso não mexeu com o coração do Ezequias, porque ele respondeu assim: é boa esta palavra que o Senhor está dizendo, mas o importante é que nos dias haja paz. Ele não se importou com as gerações futuras, ele não se importou nem com os seus descendentes. E quando vem a falecer, quem reina? Seu filho Manassés, com 12 anos. Depois os irmãos leiam 2 Crônicas 33, do 1 ao 10, e 2 Reis 21, 11 ao 16. Manassés foi o pior rei que Israel teve, porque apartou-se do Deus do seu pai, se tornou o rei mais ímpio da história de Judá. O Manassés, ele fez o mesmo que o avô Acaz. Ele pegou seus próprios filhos e colocou no fogo, na lenha, sacrificando-os a falsos deuses. São os netos de Ezequias que estão sendo queimados. Ele faz tudo ao contrário, ele traz de volta toda a imundícia religiosa para dentro do templo. Levanta altares a falsos deuses na cidade, e o povo se afasta novamente de Deus. Ele se arrepende, Manassés se arrepende. Deus ainda o perdoa, mas o povo não quer mais saber de Deus. E por causa disso, o que acontece? Os irmãos conhecem a história. Os obreiros, pastores estão dentro da guarda, cativeiro babilônico. O tempo mais sombrio, mais escuro que Israel vai passar. O maior sofrimento que o povo de Deus vai passar. Os que não foram levados, cativos, os que ficaram na pobreza. Se os irmãos lerem Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, vocês vão ver que há um momento, irmão, em que a fome é tão grande que as mães precisam cozinhar os seus próprios filhos para se alimentarem no meio de fogo. Cadáveres espalhados por todo lado, morte, sangue. E aí lá nesse momento, sabe o que Deus levanta para interceder pelo povo? O profeta Jeremias. E se os irmãos lerem depois, e eu peço que leiam isso, que vocês vão ver a confirmação disso. Jeremias capítulo 15, versículo 1 ao 4. Vocês vão ver ali escrito assim, Jeremias intercedendo pelo povo, pelo sofrimento do povo, e Deus vai responder assim: nem que se Moisés e Samuel se levantassem em oração, Deus atenderia. Porque tudo isso que você está vendo aconteceu por causa de Manassés, filho de Ezequias. Os irmãos estão conseguindo entender? O que adiantou Ezequias fazer tanta coisa boa? E no momento em que Deus dá uma ordem para ele, que é cuidar do seu filho, orientar, ensinar que seria o sucessor, ele não cumpria essa obra e toda a obra desandava. E Paulo diz que tudo que está escrito para aviso nosso. E aí sabe o que eu ouvi aqui nessa noite do Espírito Santo? Que se eu conversar com qualquer pessoa que está sentada aqui nessa noite, muitos vão falar com Ezequias: eu já fiz muita coisa, eu já fiz muita obra, eu dirigi igreja, departamento, liderei, já fiz muita coisa. Mas Deus está dizendo nessa noite o que para vocês, Ezequias? Que Ele vai te curar, que Ele vai acrescentar os teus dias de vida sobre a face da sua terra. Mas a sua missão agora é cuidar da sua casa. Eu creio, pastor Renato, que essa mensagem é resposta, nem que se for para um coração aqui nessa noite.
Você já pode ter feito muito a obra de Deus e glória a Deus por isso. Mas a partir de hoje você tem uma nova missão: cuidar da sua casa. Se dedicar ao máximo e não cair no mesmo erro de Ezequias. Porque é depois dos seus que a obra continua. Os irmãos acreditam nisso? E quando os jovens, os adolescentes fizeram esse momento aqui, aquilo fechou, porque eu não vou lá em Senegal. Eu vou até entrar em contato com essa família, porque eu achei fantástico o que eles estão fazendo. Eles estão alcançando os filhos para chegar na onde? Nos pais. Foi o que eu ouvi aqui nessa noite. Só que o que mais me interessou foi no momento em que Deus falou: Camila. E aí ela falou: não, não fiz a obra, não fui, mas aqui estão os meus filhos. Entendeu? Aqui estão os meus filhos, na sua presença. Sabemos que muitos deles estão fora hoje. Eu creio que vocês, alguns aqui, fizeram um bom papel. Eles cresceram, quiseram tomar seus próprios caminhos e estão afastados, né? Isso não acontece? Acontece? Aconteceu com Sansão. Quando a sua mãe recebe a notícia que ela iria gerar um libertador, ali está uma lição fantástica. Porque ela vai se apresentar diante do mesmo anjo e vai perguntar: o que eu devo fazer? Como eu vou ensinar esse menino? Como vai ser o modo de viver? O que eu faço? E ela fez tudo o que Deus mandou. Mas depois de velha, o que esse um outro caminho? Mas você está aqui nesta noite, Deus está te curando, te acrescentando anos de vida, para você lutar pelos seus. Porque Ele quer salvar outras pessoas através da sua vida. Ele quer salvar outros. E como eu posso vir numa praça como essa e dizer assim: Deus entrou na minha vida, mudou uma história da minha família, mas os vizinhos não verem isso acontecendo lá. A diferença está em estar dentro de casa. Os vizinhos precisam ver que a nossa família serve ao Senhor. Vão existir problemas e dificuldades, sim, mas eles verão Deus nos dando vitória. Então, mãe que ora por seu filho que está afastado, não desista. Continue orando, jejuando, se esforçando, porque vocês verão seus filhos na presença de Deus. Uau, autorização do pastor, não deixa de pé. Quando eu leio Gênesis, capítulo 18, e versículo 19, eu vejo algo fantástico. Quem poderia me dizer aqui, por que Deus chamou Abraão? Por que Deus levantou Abraão? Quem pode me responder? Alguém pode me responder? Vocês podem dizer por causa da fé? Sabe por que Deus levantou Abraão? O próprio Deus está falando ali no capítulo 18 e verso 19. Eu escolhi Abraão, porque eu sei que ele vai ensinar os seus e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. As promessas feitas a Abraão se cumpriram, porque Abraão ensinou os seus. Olha, Deus falando: eu o conheço, eu sei que ele vai ensinar os seus. Então Deus está nos convocando nesta noite, colocar todas as nossas forças para salvar os nossos. Vamos orar? Quem quiser vir aqui à frente, que necessita dessa ação, dessa intervenção de Deus na vida dos seus, vem cá. Se há um marido que ainda não aceitou, um filho, um sobrinho, porque hoje às 10 da manhã eu também perdi alguém muito importante na minha vida. Até os 18,
20 anos eu fui católico, então aos 18 anos que eu fui batizado lá. E uma vizinha que me batizou, faleceu hoje. Uma mulher que Deus colocou na minha vida foi muito importante para mim. E eu não pude falar do amor de Jesus para ela. Toda vez que eu entrava, as mensagens estão aqui. Ela desligava, não atendia. E ela está lá, sendo sepultada lá na cidade de Caíras, nesse momento. E eu não pude falar do amor de Deus para ela. Ela não me viu convertido. Ela não viu o que Deus fez na minha vida. Viu de longe, não presenciou. Como isso aperta meu coração. Meu pai, minha mãe não servem ao Senhor, nem meu irmão, eu sou o único. É um peso muito grande. Mas eu me entreguei na mão do Senhor. Se um dia eu pregar e ninguém aceitar a Jesus, eu fico triste sim. Mas o que mais peço a Deus, se eu fechar os olhos hoje, a minha filha que está ali, que completou 15 anos sexta-feira e batizou há 2 meses atrás, que ela possa permanecer nos caminhos do Senhor. Amém. Eu vou. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que estamos nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite louvando e adorando o Teu santo nome. O Senhor é um Deus que conhece cada um de nós. Conhece o nosso levantar, o nosso vacilar, o nosso deitar, o nosso falar. O Senhor conhece as nossas necessidades. Talvez aqui ninguém pulou, ninguém falou em línguas estranhas. Mas o Teu Espírito Santo está agindo em nossos corações nesta noite, nos capacitando, nos fortalecendo a permanecer na Tua presença e não desistir dos nossos. Visita nesse momento, meu Pai, aonde eles estiverem, aqueles que não estão em Tua presença, já passaram do Teu caminho, filhos e filhas, maridos, esposas, pais, mães. Senhor, traga-os de volta. Que seja através da minha vida, do exemplo de vida, da transformação da minha vida, que eles possam ver realmente Cristo na nossa vida. Através do meu casamento, do nosso casamento, porque é no casamento que o Senhor se torna conhecido a esse mundo. Visita lares aqui nesta noite, Senhor. Visita os corações dessas mães, dessas esposas, dos pais. Ou até mesmo daqueles filhos que estão aqui e os seus pais ainda não estão. Faça a obra, Senhor. Davi conquistou o mundo, mas perdeu a sua família. Noé não ganhou uma alma a não ser a sua própria família. Mas eu creio que a partir de hoje e a partir de nós, o Senhor quer alcançar vidas e almas através da nossa família. E eu creio nesta noite, em cima deste púlpito, que chegará dias em que alguma família vai testificar desta grande vitória, da restauração de um casamento, de um filho que voltou aos seus caminhos, e que nós possamos dizer em uma só voz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Mais uns 5 minutinhos, pode se sentar. Eu vou passar essa oportunidade para o irmão Júnior. Cumprimentos, irmãos, com a voz do Senhor, tudo bem? Hoje nós comemoramos o dia do pastor. Quero deixar aqui um versículo do nosso pastor, que se encontra em João 10, capítulo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida